Vamos agora à análise com os politólogos Paula Espírito Santo e Eduardo Pereira Correia. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Paula, comece por si. Ouvimos Luís Montenegro dizer que o Governo está firme e que vai cumprir o seu programa. Tem condições este Governo para ir até ao final da legislatura? Há uma navegação à vista. Eu creio que há aqui também, neste momento, uma luta pela narrativa. Aliás, nós temos estado a observar aqui um conjunto de protagonistas que têm dificuldades em dialogar. Aliás, nós há uns dias, agora estamos nos 24 dias, não é? Quase um mês de governo, mas durante os primeiros dias e após a tomada de posse do governo, nós lembrávamos da palavra diálogo e da palavra mudança. E a palavra diálogo era muito importante, particularmente da parte do Primeiro-Ministro e da parte dos seus ministros, onde se percebia que era importante que o Parlamento tivesse também uma voz ativa neste plano de levar uma legislatura até ao final, também a bem de todos e particularmente também da nossa economia. No entanto, percebe-se também que ao final destes 24 dias não há uma concertação. Claro que aqui colocamos sempre a questão de estamos perante um regime semipresidencialista, um regime onde a Assembleia da República tem um papel determinante e eu diria que num caso académico este é o caso típico onde a Assembleia é fundamental também para agilizar a própria legislatura e onde tem que haver um compromisso, que é um compromisso que não pode ser travado na praça pública, como está a ser, que sabemos também que tem consequências a curto prazo, a médio prazo, do ponto de vista político e eleitoral, porque descredibiliza os protagonistas, os partidos, e não se consegue encontrar aqui um racional sobre exatamente o que é que se quer atingir, porque era desnecessário, por exemplo, que o Ministro das Finanças, mesmo que encontrasse, e já percebemos que há aqui uma interpretação diversificada, as duas interpretações até podem estar corretas, mas são diferentes e estes dois pontos de vista não trazem propriamente benefício, quer à credibilidade interna do ponto de vista da própria salubridade do sistema, quer do ponto de vista internacional, externo, em que se percebe que não é fácil encontrar aqui, no fundo, os checks and balances, não é fácil encontrar tempo suficiente para que se acertem agulhas e para que o Governo possa, naturalmente, ter força política para levar a legislatura até ao final, quer dizer, até ao final ou dentro do tempo possível, porque também sabemos que há uma pressão muito grande que está neste momento a ser travada também na praça pública relativamente aos vários setores que estão expectantes relativamente às respostas que o Governo vai ter que dar e este é talvez o grande problema neste momento. Nós não temos ainda confiança sobre o desenrolar da ação política do ponto de vista do Governo. O Governo vai ter que ser mais dialogante no Parlamento, nomeadamente com o Chega. Tem que ser mais dialogante, de certeza. Nós, se olharmos para aquilo que são os governos minoritários na Europa, nós temos exclusivamente 4 países. Temos Portugal, a Croácia, a França e a Suécia. Portanto, hoje em dia é uma exceção, são uma exceção os governos minoritários na Europa. Um executivo com esta configuração normalmente tem de fazer cedências, tem que fazer negociações. E estas negociações podem ser feitas com uma coligação, ou seja, uma coligação de 2, 3 ou mais partidos, pode ser feita com acordos partidários ou muitas vezes acordos parlamentares. E o que nós vemos é que este governo está um pouco noutro planeta. Isto é, não faz acordo absolutamente nenhum. Seria expectável. Hugo Soares disse que negociou com o Chega, aliás, quer na questão do IRS, quer na questão das portagens, mas que depois o Chega acabou por dar o dito por não dito. Pois, mas repare-se, nós temos, neste momento, o Governo tem a noção que tem 2 grandes blocos que pode escolher para governar. Ou o Chega ou o Partido Socialista. E estes são os naturais, ou seja, aqueles partidos naturais que podem fazer algum acordo com o Governo. Se o Governo não conseguir acordo com nenhum deles, é um governo minoritário. Um governo minoritário, em 50 anos de democracia, tivemos 8. 6 caíram. 2 permaneceram. Permaneceu o do engenheiro António Guterres, de 95 a 99, e agora o do Dr. António Costa, quando foi com a coligação à esquerda. Portanto, isto são governos minoritários. Todos os outros caíram. Este governo não me parece que esteja a fazer um esforço muito grande para conseguir ter uma base de apoio pelo menos parlamentar. Poderá vitimizar-se e ir para eleições antecipadas esperando um resultado melhor? Provavelmente. Para mim, por exemplo, surpreende-me que não tenha ainda feito um acordo nem que seja de iniciativa parlamentar, por exemplo, com a iniciativa liberal, que seria natural.
Era algo que nós sabíamos que não iria acontecer antes das eleições, mas poderia ser expectável a seguir, e até ao momento nem isso acontece. E agora o que nós vamos vendo são coligações negativas a partir do Parlamento. Isto é, junção do Chega com o PS a obrigar o Governo a tomar decisões que não são do seu programa eleitoral e que é muito mais complexo. Porque, repare-se, esta questão que nós vimos agora das SCUT é só um pequeno exemplo. Estamos a falar de dinheiro que vai sair de todos nós, ou seja, é um custo que vai ter em todos nós e que não havia, que não tinha cabimento orçamental. Portanto, se o Governo começar a ficar refém destas medidas avulsas do PS e do Chega, terá que ir, obviamente, para eleições. E depois aí poderá fazer das duas uma. Ou a escolha de apresentar uma melhor solução, ou a escolha de apresentar uma alternativa de base de acordo. Isto é, neste momento o Governo tem uma base de apoio que é com o CDS, que é muito curta, mas é a base de apoio que tem. Eu penso que poderá ser visível que, se calhar, um partido como o PSD, com um acordo parlamentar bem estruturado, poderá fazer acordo com o Chega, por exemplo, ou mesmo com o Partido Socialista. Isto é, se não houver... Porque repare, nós estávamos a falar do não é não, do Chega, era uma coisa que pensávamos que poderia ir de 10%, 12%. É completamente diferente, estamos a falar de 50 deputados no Parlamento. Portanto, aqui, o Chega, a ser não é não para o Chega, a questão vai ter que ser um sim ao PS. Com as condições... o PS aparentemente não quer. Se o PS não quer, temos que ir para eleições. E eu penso que aí, Pedro Nuno Santos, esta semana teve muito bem, que dizia que o Primeiro-Ministro sabe qual é o caminho até Belém. E este é outro problema que este Governo tem, que são duas condicionantes. A primeira é, desde logo, este Governo não ter aquilo que nós chamamos de estado de graça. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva dizia aos seus ministros que eles tinham 6 meses para colocar as culpas no anterior Governo. E a partir daí, passados 6 meses, teriam que começar a governar. Este Governo não tem um mês de estado de graça. Ao final do mês, é-lhe exigido tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque a base de apoio é muito reduzida. Em segundo lugar, tem um Presidente da República que está... Guarda o Presidente da República para uma próxima ronda, até porque eu queria perguntar à Paula, esta questão do Chega parece ser a única alternativa, estar mais próximo do Chega se quiser governar, e o que fará Luís Montenegro ou não? É difícil, porque nós estamos sempre aqui a fazer um balanço com o que foi prometido, e o não é não ainda está muito presente. É claro que pode sempre justificar-se politicamente, o voltar atrás, o fazer acordos, mas as expectativas, podíamos dizer que as expectativas também estão muito altas. Aliás, o Governo tem que ter pressa em apresentar resultados, porque também o compromisso que foi apresentado foi um compromisso de que as soluções até seriam relativamente ágeis e seria fácil de encontrar respaldo, pelo menos a atender do ponto de vista financeiro, àquilo que tinha sido deixado pelo Executivo anterior. E agora o que se percebe é que houve uma travagem e está-se a encontrar uma narrativa diferente para justificar também uma dificuldade, antes de mais, de diálogo. Aliás, já vemos as forças de segurança a virem a terreiro dizer que têm dificuldade em enquadrar uma primeira proposta que não é sequer proposta e que até estavam na iminência de sair da sala. E isto é grave, porque se nós pensarmos que quando temos um descontentamento setorial com esta dimensão, e sabemos a importância que o Ministério da Administração Interna tem e que os polícias têm, significa que o sistema começa a ser também bastante fragilizado. Claro que depois temos os médicos, temos os enfermeiros, temos os oficiais de justiça, e estes setores estão ainda numa fase ainda anterior, em que se espera encontrar alguma solução, mas não está a ser fácil da parte do Governo confortar, ou pelo menos cumprir, aquilo que eram as expectativas anteriores. Daí que eu creio que aqui tem que haver alguma necessidade também de acordos. Esses acordos, se calhar não me choca que os acordos tenham de passar medida a medida, caso a caso, avaliar com a força que o Parlamento tem neste momento, e estamos a ver que o Parlamento tem que ter muita força também, porque, na verdade, não houve uma vitória inequívoca, houve uma vitória, naturalmente, da AD, mas essa vitória é também repartida com o Parlamento, e nós não nos podemos esquecer que o Parlamento é um órgão fundamental neste regime semipresidencialista, onde o Parlamento tem uma função importante. Não é difícil, e esta espécie de jogo em que agora o Parlamento consegue aprovar a ideia de coligação negativa, que eu acho que é um bocadinho também um chavão e é uma metáfora
um bocado exagerada, porque nós estamos a falar de medidas que uma parte dos eleitores também validou do ponto de vista eleitoral. Estas medidas espera-se também que tivessem depois alguma continuidade ou que tivessem, no fundo, que pudessem ser aprovadas. Mas este é um ponto. Agora, o Governo tem que exercer a sua... Isto é quase o potestas e o autoritas. Tem que exercer o seu poder de autoridade, além do poder que tem do ponto de vista político, tem que ter autoridade e tem que... não pode andar a reboque das decisões que são tomadas no Parlamento. E a imagem que fica neste momento é que o Governo não está a ter a força política, o autoritas que muitas vezes... Tem que haver eu lembro-me destes estudos agora recentes que se fizeram em que uma parte da população significativa até validava um governo que fosse um líder forte, que não tivesse que ir a eleições, pelo menos num curto espaço de tempo. Eu creio que é isso que se pretende também do poder político, é estabilidade, capacidade de resolução, capacidade também de liderança. E o pontapé de saída deve sair, claro está, do Governo, na sua opinião. E o Governo aqui tem que ter mais firmeza, não é firmeza em relação aos setores, é firmeza do ponto de vista político e da mensagem política, porque o que se nota agora é que está a secundarizar a sua própria ação e está a secundar aquilo que o Parlamento também nos apresenta e neste momento não era essa a função do Governo. O Eduardo falava há pouco do Presidente da República. A verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa hoje pediu um esforço para haver estabilidade. Que papel pode ter o Presidente da República neste ambiente que temos vivido nas últimas semanas? Eu penso que quando o Presidente da República faz esse pedido, está a fazer esse pedido à oposição. Isto é, que a oposição permita que este Governo mantenha mais tempo em funções, com alguma estabilidade. Aquilo que me parece é que, como eu estava a dizer, as condicionantes que este Governo tem, para além de condicionantes positivas e negativas, uma das condicionantes negativas é o facto deste Presidente da República ter níveis de popularidade muito baixos. Isto é, a ideia que nós temos que, quando um governo é minoritário, aliás, isto vem nos livros de ciência política, que é quando um governo é minoritário, o Presidente da República tem um poder maior, isto é, tem maior capacidade de ação. Isto não está a acontecer porque este Presidente da República está fragilizado pelos casos que têm surgido ultimamente, nomeadamente o caso das duas irmãs que vieram a Portugal com a história da possível intervenção do filho ou não, e agora com estas 4 horas de gravações que nós temos, onde o Sr. Presidente da República fez observações sobre tudo e mais alguma coisa da política portuguesa. Isto é, acabou por deixar o Presidente da República fragilizado para vir agora a terreno. E com menos capacidade de ação. Sim, muito menos capacidade de ação. E isso também fragiliza bastante o Governo. Porque se fosse um Governo de maioria absoluta, tinha imenso espaço. Aliás, o Dr. António Costa agora aproveitaria isso para governar à vontade. Mas não acontece. Nós temos um Governo com minoria. Isto é, um Governo que não só não tem nenhum acordo abrangente com nenhum partido, como não tem nenhum acordo escrito, nem que seja de pequenas medidas. Aliás, o Presidente da República referiu isso logo na tomada de posse do Governo, que é quando os problemas são muito grandes, podemos separá-lo em pequenos problemas e fazer pequenos acordos. E nada disso é visto por este Governo. E não vai partir a iniciativa nem dos partidos, nem vai partir da população. Tem que partir por parte do Governo. Aquilo que me parece é que, mantendo-se assim, ou seja, nós estamos aqui a um mês de Governo já a vaticinar um desfecho de uma morte prematura, muito possivelmente deste Governo. Este Governo vai ter agora, aliás, todos os partidos vão ter agora uma grande sondagem que vão ser as eleições para o Parlamento Europeu. E aqui é muito importante aguentarem-se até este momento para ver de que forma é que o eleitorado vai reagir, porque nós temos que compreender que, por exemplo, a grande surpresa da noite eleitoral, que foi o caso do Chega, foi uma surpresa também para muitos eleitores. Há um voto quase envergonhado, que não estava nas sondagens e que foi descoberto naquele dia. Agora, como é que aquilo vai disparar ou não a população? Isto é, vai gerar um voto que já não vai ser um voto envergonhado e mais pessoas vão votar naquele partido, ou, pelo contrário, vão dizer agora vou fazer um voto útil, por exemplo, e votar na Aliança Democrática ou no PS, que são partidos com outra história na democracia portuguesa. Portanto, agora as eleições para o Parlamento Europeu vão ser verdadeiramente a grande sondagem que os partidos vão ter. Depois vamos ter o verão e havendo condições, o Sr. Presidente da República tem muito pouco tempo para poder marcar eleições, depois será para o final do ano. Agora, se o Governo quiser continuar com este discurso,
Se o Governo quiser fazer acordos, e eu acho que um acordo natural, mais uma vez, seria, que mostrava uma boa vontade, seria, por exemplo, a Iniciativa Liberal, e que nem isso consegue ter como acordo, não há muito a vaticinar sobre a continuidade de um governo que está refém dos partidos políticos. E o Presidente da República, na fase em que está, considera que é também um ponto negativo para este governo, Paula? Eu diria genericamente para o próprio sistema. Neste momento nós temos o Parlamento, que tem a força que tem, que está dividido e naturalmente dividido, porque é o resultado das eleições. Temos um governo que não tem a força política que poderia ter, porque é um governo minoritário, por assim dizer, mas temos um Presidente da República que seria o último garante do funcionamento regular das instituições, se fôssemos agora atender à Constituição, mas que neste momento também está muito fragilizado. Eu diria assim, o Presidente da República seria aqui talvez o elemento fundamental neste xadrez intrincado que nós estamos a viver e deveria ser talvez a figura que gerasse maior estabilidade também para ser suficientemente persuasivo para indicar de alguma maneira um compromisso entre os partidos e para também fazer transparecer para a sociedade que neste momento temos uma democracia que pode ser relativamente funcional, dado todos os contornos que nós temos do ponto de vista eleitoral. Agora, o Presidente da República é uma figura muito especial. Eu diria assim... Este Presidente... Porque normalmente num segundo mandato os Presidentes não têm... Como é que eu ia dizer? Não tem muito a perder do ponto de vista daquilo que são os ganhos políticos, porque um presidente... Já não vão a votos. Já não vão a votos. Mas este presidente sempre marcou o tom do ponto de vista da informalidade, da proximidade às populações, da espontaneidade. É um animal político no sentido filosófico do termo e no bom sentido. Já se fizeram muitas interpretações sobre a intencionalidade ou não que ele teve nesta entrevista que fez no jantar informal aos jornalistas, onde ele acabou por colocar a nu situações e, neste caso, problemas que eram problemas com alguma fragilidade. Eu não sei se não foi intencional, até porque se nós seguirmos o que ficou por fazer no governo anterior, onde ele também foi um elemento fundamental de estabilidade e até de algum reforço da própria ação política, no governo anterior havia uma iniciativa clara, até do próprio Ministério da Cultura e genericamente do governo, de não deixar pontas soltas também em matéria de história, em matéria também, a expressão colonialismo talvez seja muito restrita, mas em matéria de compromisso de cooperação, em matéria, por exemplo, de relação com os PALOPs. E eu creio que quando ele acabou por centrar-se num detalhe deste problema, que acabou por ser também descontextualizado e que ele depois veio explicar melhor, ele, no fundo, estava a dizer que há problemas que ainda têm que ser assumidos. Eu não vejo assim nada de mal, eu acho é que tem que ser discutido de uma outra forma, porque tínhamos discutido do que é que estamos a falar exatamente, porque Portugal é um país que teve um império durante muito tempo, e estamos a falar dos últimos 100 anos, dos últimos 200, 300, de que compensações é que estamos a falar? Estamos a falar num sentido recíproco ou não, porque se formos agora numa fase mais recente, também tivemos um conjunto de famílias que se calhar também sofreram com a guerra do ultramar, outras que também sofreram com a descolonização, ou seja, nós temos que pensar exatamente do que é que se está a falar. Agora, este debate deve ser tido. A forma como ele o colocou vai motivar a que o debate ainda não tenha sido apagado, mas que não deva ser também, quando ele diz da democracia, ele já falou do conceito de democracia nestes últimos dias várias vezes, ele diz isto é a democracia. A democracia tem os seus problemas, não é um sistema perfeito, todos nós sabemos isso. É talvez o pior excluindo todos os outros, ou o melhor excluindo todos os outros, neste caso depende da perspectiva, mas há problemas que o sistema político português e que a nossa democracia ainda não resolveu passados 50 anos. Daí que eu temo que este seja um assunto para continuar e que o problema não seja o Presidente, seja também a nossa relação com a história. Vai ser, seguramente. Paulo Espírito Santo e Eduardo Pereira Correia, obrigado aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até uma próxima.